Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Terceiro ano. Hoje nós vamos trabalhar sobre estados físicos e diagrama de fases da água. Essa aula é de Química A, da página 222, no livro texto vai estar lá na página 29 e vou estar nesta aula com vocês hoje, devido ao nosso amigo Cleiton não poder estar aqui hoje, né? Então, vamos lá. Então, como vocês já viram, né, já estudaram lá sobre o diagrama de fases lá do dióxido de carbono, aqui hoje nós vamos ver o diagrama de fases da água. Você observando aqui nesses dois gráficos, você percebe que eles possuem semelhanças. A diferença vai estar justamente aqui, olha, na curva de fusão ou solidificação. Observe que no diagrama de fases do CO2 eu tenho uma inclinação para a direita. Já no diagrama de fases da água eu tenho aqui uma inclinação para a esquerda. Na água nós vamos ter uma exceção, né? Uma exceção, porque para a maioria das substâncias, o efeito da pressão, como vocês já estudaram na aula anterior, ele vai, quando eu tiver esse aumento de pressão sobre o líquido, vai conduzir à formação de um sólido. Então isso aqui é para a maioria das substância. Aumentou a pressão sobre o líquido, vai conduzir à formação de um sólido. Já aqui na água, nós vamos ter a exceção. Nós teremos essa exceção. Justamente porque com o aumento de pressão, nós vamos ter aqui, olha, um aumento de pressão sobre o gelo, né, poderá provocar a formação do líquido. Então vejamos aqui, olha, no diagrama de fase do CO2. Digamos, olha aqui o que acontece. Digamos que eu tenho aqui uma substância aqui no estado líquido, né, substância aqui no estado líquido. Então, observe que com o aumento da pressão, né, olha aqui, o aumento da pressão sobre o líquido, está aqui o líquido, nesse ponto. Aumentando aqui a pressão, olha, vai aumentando aqui a pressão. O que é que nós vamos ter? Vai conduzir o quê? A formação de um líquido. Então, o aumento da pressão sobre líquido conduz à formação de um sólido. Tá aqui esse ponto, aqui nessa região líquida, sobre a curva de fusão ou solidificação. E com o aumento da pressão, observe aqui, olha, com o aumento da pressão, nós vamos ter, né, a condução para a formação, olha aqui o outro ponto, de um sólido. Já aqui na água, o que é que nós vamos ter? Olha, quando acontece o aumento de pressão, né, um aumento de pressão aqui sobre um pontinho aqui no gelo, então, o que é que vai acontecer aqui? Olha aqui, saindo deste ponto para este outro ponto, chamar aqui de x, y. Vejamos aqui, olha, quando eu tenho o aumento da pressão sobre esse gelo, o que é que vai acontecer aqui? Vai provocar a formação de um líquido. Observe aqui, olha, aumentou a pressão, nós vamos ter aqui a formação de um líquido. Então, apesar de serem semelhantes, essa vai ser a principal diferença que nós vamos encontrar. A inclinação dessa curva, né, a curva de solidificação ou fusão, onde no CO2, se aumentar a pressão sobre o líquido, o que é que vai acontecer? Aumentou a pressão sobre o líquido, vai conduzir à formação de um sólido. E, analisando o diagrama de água,
um aumento de pressão sobre aqui o gelo, né, nessa parte sólida. O que é que nós vamos ter? Vai provocar a formação de um líquido, ou seja, teremos a fusão. Beleza? Vamos passar para a próxima tela para a gente analisar outros detalhes. Bem, como nós vimos lá a semelhança entre o diagrama do CO2 com o diagrama de água, a diferença, como nós vimos, está justamente nessa inclinação da curva de fusão ou solidificação, aqui da curva líquida, né? Ou melhor, dessa curva que está em destaque aqui, e a inclinação dela vai ser para a esquerda. Daí, da mesma forma como você analisou lá no diagrama de fase, na aula passada do CO2, nós vamos ter aqui também, né, a mudança, né, os pontos que você encontrar nessas regiões, nós vamos ter essa transição. Por exemplo, aqui da fase sólida, né, tem aqui o gelo, da fase sólida para a fase líquida, né, para chegar na água líquida. Então nós vamos ter aqui o que? A fusão, não é isso? E ao contrário de líquido para o gelo, né, para o sólido, água líquida para o gelo, nós teremos aqui a solidificação, né, ou congelamento. Daí, da mesma forma, nós temos aqui, ó, de líquido para o estado de vapor, água líquida para o estado de vapor, nós teremos a vaporização. E o inverso, de vapor para líquido, nós teremos a condensação. E de vapor de água para gelo ou de gelo para vapor de água, nós teremos a sublimação. Então, da mesma forma como foi visto lá no diagrama, né, de fases do CO2, temos para a água. Aqui nós temos o ponto T, que é onde coexistem, né, os três estados, né, que é o chamado ponto triplo. Coexistem água líquida, vapor de água e gelo, né? Então nós vamos ter aqui ao mesmo tempo esses três estados físicos da água. Daí, o que vai acontecer, né, por exemplo, aqui nessa curva de vapor, né, nós temos aqui em equilíbrio o estado de vapor, de vaporização e de condensação, né, logo aqui nós teremos duas fases. Daí o que acontece quando se atinge, né, depois que se atinge a temperatura, né, temperatura e ponto, ou melhor, e pressão, né, o que vai acontecer depois dessa curva, o que é que nós vamos encontrar? Aqui nós vamos ter o chamado ou chamada temperatura, quando atingir uma temperatura que nós vamos chamar de temperatura crítica e de ponto, ou melhor, pressão, né, pressão crítica. Aqui nesse ponto C, nós vamos ter o chamado ponto crítico, que é o que? Quando se extrapolam aqui a temperatura e a pressão nessa curva, né, onde eu tenho vapores e vaporização e condensação. Então o que é que acontece aqui? Vai haver a formação, né, nesse momento aqui desaparece a interface entre o líquido e o vapor, e nós teremos um fluido, né, chamado de fluido supercrítico. Então desaparece aqui o estado líquido e o estado de vapor após esse ponto, né, que nós vamos chamar de ponto crítico, né, ponto crítico. Esse ponto crítico é justamente quando eu tenho uma temperatura que eu vou chamar de temperatura crítica e uma pressão, né, pressão crítica, que extrapolou aqui a curva. Então, nesse momento aqui, eu vou ter agora um fluido que eu vou chamar de fluido supercrítico. Beleza? Vamos aqui a algumas aplicações para a gente fechar a nossa aula. Vou só apagar aqui o quadro e a gente volta. Beleza, vamos aqui nessa próxima tela.
temos aqui algumas situações que ocorrem no nosso dia a dia. Por exemplo, por que aqueles patins, né, aquele de patinar na neve, adquire aquela velocidade, desliza lá no gelo? Justamente aquilo que nós vimos, olha. Então tem aqui o estado sólido, né, aqui o estado sólido, e o que é que vai acontecer? Exercido uma pressão, aumentando a pressão, olha aqui o que é que vai acontecer. Olha aqui, ó, patins, que no gelo sólido exerce uma pressão. Se exerce uma pressão sobre esse sólido, né, sobre esse gelo, o que é que vai acontecer? Ele vai derreter. Nós vamos ter aqui a fusão, né? Vamos ter a fusão e ele vem aqui para o líquido. Com isso faz com que o patins se deslize. Então vamos aqui, olha, de X para Y. Olha aqui, X no estado sólido e Y aqui no estado líquido. Então pegou aqui, ó, deslizou, está deslizando, está exercendo uma pressão sobre o gelo e adquire esse movimento, né, essa velocidade lá do patins cortando aqui o gelo, certo? Isso, né, quando outra situação que a gente pode ver é que esse chamado aqui de regelo, né, regelo, que foi analisado, descoberto por John Tyndall, isso, se não me engano, por volta de 1871, que ele observou aqui, olha, ele pegou, né, um fio, né, de aço metálico e colocou aqui, olha, sobre essa barra de gelo, e aqui, olha, com pesos. Então, o que é que ele observou? Que ao aumentar essa pressão sobre o gelo, o que é que aconteceu? Olha, essa pressão exercida aqui sobre o gelo começou a cortar o gelo. E chegou a um determinado ponto, ele parou. E aqui, onde iniciou o corte, diminuiu a pressão, voltou novamente a congelar. Por isso chamado esse efeito aqui de regelo. Então, é o mesmo que nós vimos aqui, olha, no caso do patins. Uma pressão exercida sobre sólido, né, com essa lâmina, no caso do patins, vai o que? Passar para a fase líquida. Então, está aqui o regelo. Então, novamente, depois, olha, passou aqui a pressão, exerceu uma pressão, foi cortando e depois que diminuiu a pressão aqui na superfície, ele congelou novamente. Então, chamado de regelo. Outro fenômeno que nós temos é a liofilização. O que é essa liofilização? Ela consiste o que? Na retirada de água, né? De uma forma bem simples, retirada de água de frutas, né? De determinados alimentos, né? Legumes. Ele retira a água e mantém assim os nutrientes, né? Não tem perdas de nutrientes. Aquelas frutas secas, não tem, que a gente encontra no supermercado. Então, é chamado esse processo para chegar até essa fruta seca, chamado de liofilização. E acontece aqui, olha, eu tenho aqui, olha, na fase líquida, aqui em 1, e ele vai ser congelado, né? Vamos dizer aqui, essa fruta vai ser congelada, e com isso, olha, de 1 para 2, com isso vai reduzir a pressão até um certo ponto, reduz-se a pressão, e ele vai, esse líquido aqui vai sublimar dessa fruta, deixando ela seca, né? Somente com os nutrientes. Aí tem todo o processo, vocês podem até olhar também no livro de vocês, que fala sobre esse processo de liofilização. Então, para vocês observarem passo a passo, mas de forma resumidamente é isso aqui, ó. Tá lá a fruta, tem lá as partes líquidas, congela, né? Temos aqui o congelamento, vem para essa região aqui sólida. Posteriormente, diminui aqui a pressão
diminuindo a pressão, até certo ponto nós vamos ter aí, e vai chegar à fase que vai sublimar, vai se tornar vapores esse líquido. Daí, de 1 para 2, redução da temperatura, de 1 para 2, reduz-se a temperatura, observe aqui, ó, redução da temperatura, e de 2 para 3, nós temos a redução da pressão, beleza? Isso aqui, olha, também ele já responde a questão 3, lá da apostila de vocês, justamente esse entendimento aqui, olha, certo? Então é isso aí, pessoal. Terminamos aqui nossa aula. Nos vemos em breve. Abraço.